Boa noite, igreja. Muito feliz hoje pela oportunidade. Obrigado também pelo pastor aqui também liberado nessa oportunidade de trazer uma palavra para vocês. Esse tempo agora o que passou, já tem 2 meses já que eu preparei essa palavra. Porém, eu teve essas viagens, né? E eu fiz 2 orações a Deus quando eu ia trazer a palavra. Eu falei assim para ele: Pai, que se for para eu pregar dia 28, que minha mãe tinha pedido para eu fazer todo mundo junto, né? Meu pai e minha mãe. Aí eu perguntei assim, eu falei assim para ele: Pai, que se eu tiver que pregar mesmo no dia 28, que eu esteja uma semana antes em Fortaleza, né? Que eu estava viajando. E o meu serviço era para ter terminado faz muito tempo, uma semana antes do que terminou. E quando terminou foi justamente uma semana antes que eu tinha pedido, uma semana antes da pregação. Foi quando eu cheguei aqui num culto de jovens, né? Eu cheguei aqui em cima da hora, 8h40, eu tinha saído de lá já. Foi justamente uma semana, certinho. Aí depois eu voltei nessa semana e cheguei sexta-feira de novo. E o segundo pedido que eu pedi a Deus foi que Ele trouxesse as pessoas certas para ouvir a palavra que eu vou trazer. Então, quem está aqui já foi escolhido de Deus para receber a palavra. Amém? O tema da minha pregação hoje é uma vida sem orgulho. Eu quero explicar um pouco sobre o orgulho. Eu quero explicar um pouco sobre o orgulho e os problemas que ele traz para a gente e também uma solução para a gente vencer o orgulho, certo? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do verso 3. Amém? Vou começar, a partir do verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu estou começando aqui sobre humildade. Jesus foi o maior exemplo sobre humildade, porque ele era Deus e desceu na terra como um servo. Então ele já se rebaixou ao posto dele. Era Deus e se tornou servo para nós pecadores. Cada vez mais se humilhando. Ele, quando chegou na última vez em Jerusalém, ele chegou em cima de quê? De um cavalo branco, cheio de armaduras, ou chegou em cima de um jumentinho? Tem lá a jumenta e um jumentinho. Ele chegou em cima do jumentinho. Então, ele mostrou a maior humildade possível, nosso exemplo, porque Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de vida. E para finalizar, a maior humilhação dele foi a morte dele. Ele morreu da forma mais humilhante de todas. Ele foi chicoteado pelos soldados, foi colocado numa cruz. Todo mundo que estava com ele abandonou ele. Então ele teve a morte mais humilhante de todas. E agora vamos passar por orgulho. É que eu deixo uma pergunta para vocês. Qual a fonte de todos os problemas humanos? Qual a fonte de todos os problemas humanos? E eu quero deixar aqui o orgulho. O orgulho
é a fonte de todos os problemas humanos. E vou deixar outra pergunta. Levanta a mão. Quem aqui se acha orgulhoso? Quem aqui se acha orgulhoso? Certo. Agora cada um olha para o lado, cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, ó, eu sou mais orgulhoso do que eu imagino. Pode falar. Pode falar. É mais orgulhoso do que eu imagino, tá? Do que eu, não é você, não. Bom, o orgulho nada mais é do que você querer ser uma pessoa perfeita. Você acha que nunca vai errar. Mesmo que isso esteja no seu subconsciente, você não precisa ficar pensando, eu nunca vou errar, não. Mas é os seus modos de falar, seu modo de agir que demonstra isso. E o orgulho é a fonte de todos os problemas, que ele está inserido em problemas de brigas, desestruturação de famílias, marido que dorme sem falar com a esposa. Tudo isso é fonte de orgulho. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com os pais. Tudo o orgulho está inserido. E eu quero aqui deixar o versículo de Provérbios. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, onde tem fracasso, tem orgulho. Onde há vitória, há humildade. Então, humildade é o contrário de orgulho. Então, se você está passando por algum momento de raiva, às vezes falta de perdão, uma boca mentirosa, então você está semeando o orgulho, certo? Então, eu comecei a estudar sobre o orgulho e pesquisei um cara que se chama Paulo Vieira. Ele mostrou 23 formas de o orgulho se manifestar nas nossas vidas. E eu vou mostrar para vocês só 4, certo? Porque não vai ficar muito extenso. E o primeiro delas é mentira. Que a mentira nada mais é do que você querer esconder a verdade, do que você querer mostrar que você não erra. Porque para que você mente? Para as pessoas não saberem a verdade do que você fez, do que você fala. Então, e a mentira, em Provérbios 6,16, não tem aqui, mas em Provérbios 6,16, se quiserem abrir, pode abrir, mas 6, 16 e 17 só. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Eu vou ler só as 2 primeiras. Olhos cheios de orgulho e língua mentirosa. Então, Deus odeia a mentira como odeia o orgulho, certo? Então, a mentira que eu falo aqui não é só aquelas mentiras que você... escondeu uma traição de um marido ou de uma esposa, ou escondeu o que você fez de errado, ou, sei lá, matou uma pessoa e escondeu isso. Não, a mentira está quando você fala que vai para algum compromisso e diz, está atrasado, saiu atrasado de casa, e fala, falta 15 minutos para eu chegar aí, sendo que no aplicativo de GPS está marcando 30 minutos. Então, a mentira, você está semeando desde o início, desde das pequenas coisinhas até as maiores. E quando eu falo que a fonte de todos os problemas humanos é o orgulho, e muita gente pode estar pensando, né? Não é o diabo, não, o problema? Em 1 Pedro diz que o nosso adversário, que é o diabo, está ao nosso derredor. Ele está pairando entre nós como um leão, doido para pegar a sua presa. E quando a gente semeia o orgulho, a gente está dando uma brecha para o diabo entrar na nossa vida. Então, a mentira é muito perigosa e é algo que Deus odeia. Então, se você mente desde das pequenas coisinhas, cuidado que Deus já está odiando você. Mas, claro, sempre tem o perdão, né? Pedir perdão a Deus. E a outra é falta de perdão. Falta de perdão é das maiores, posso dizer, orgulho que a gente manifesta na nossa vida. Porque o que é a falta de perdão? É você não entender que você um dia vai errar e que um dia vai precisar de perdão também. Por isso, você não perdoa seu irmão. Quando você guarda esse rancor dentro de você, às vezes pode atrair doenças para a sua vida. Doenças físicas. Eu ouvi uma pesquisa que pode trazer até câncer, por conta que você não libera o perdão. E para você... Vitor, você não passou algo tão grande para você não conseguir liberar
ser uma prova para você conseguir realmente liberar o perdão. Mas quando você entende que por trás de uma alma que fere, há sempre uma alma ferida. Então eu quero que vocês escrevam isso na tábua do coração de vocês. Que quando uma pessoa te ferir, uma pessoa te ofender, por trás dela há uma alma ferida. Há um pedido de socorro. E às vezes você ignora isso, aí você quer o quê? Levar para o orgulho. Você quer o quê? Ficar com raiva da pessoa, guardar a mágoa. Você fica sofrendo por algo que nem foi você que fez. E sim a outra pessoa. Mas quando você libera o perdão, você consegue se libertar de tudo isso. Em Marcos 11:25 diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe a ofensa de vocês. Eu pesquisei sobre perdão no Google, assim, né? Quantos versículos sobre perdão. E todo versículo fala: perdoem para ser perdoado, perdoem para que Deus lhe perdoe. Então, se é para a gente perdoar, para que Deus não perdoe, é porque a gente vai errar, a gente já errou e a gente está errando. Então, que a gente também vai precisar do perdão. Então, que a gente aprenda a perdoar. E aprenda algo que eu já faço um tempinho, é que eu não consigo guardar a raiva de ninguém. Então não preciso nem chegar ao fato de perdoar alguém, porque eu não consigo sentir raiva. Eu já criei isso dentro de mim, já orei muito a Deus e não consigo mais sentir raiva. A pessoa faz alguma coisa comigo, meu entra aqui e sai aqui. E muita gente não consegue fazer isso. Falta sabedoria, pedir por sabedoria a Deus. E o próximo é autossuficiência. Autossuficiência também, acho que a gente não conhece essa palavra, mas autossuficiente é nada mais do que você querer agir por conta própria. Se você não fosse autossuficiente, você fazeria o quê? Pediria ajuda. Pediria ajuda ao irmão, pediria ajuda dentro do seu quarto a Deus. Às vezes você quer resolver tudo pela força do seu braço, e a Bíblia diz que não dependa da força do seu braço. E também Provérbios diz que não se apoie no seu próprio entendimento, mas sim da sabedoria de Deus. Então, a autossuficiência faz você passar por problemas que não precisaria se você tivesse pedido a ajuda de Deus, sabedoria, ou a um irmão, que às vezes o que a gente não sabe, o que está do nosso lado sabe. Então que a gente aprenda a deixar de ser autossuficiente, que também é uma forma de orgulho. E por último, ingratidão. Minha mãe já falou aqui um pouco sobre gratidão aqui. E a gratidão é justamente o que ela falou, aquela frase que ela está ao contrário da prosperidade. E a prosperidade que eu falo não é só sobre dinheiro. Prosperidade é sua prosperidade na sua família, uma família bem estruturada, filhos dentro da casa de Deus. O dinheiro também é o financeiro, a sua vida profissional, a sua vida emocional. Então a ingratidão, quando você trabalha em gratidão, Deus vira o rosto de você. Tem um livro que eu li que se chama Um Dia Sem Reclamar. E ele dá uma atividade para nós, que é passar 24 horas sem murmurar, sem falar nada de negativo ou reclamar. E eu fui tentar. Aí, eu pensava que eu não reclamava muito, porque eu sou caladão, eu gosto de pensar sempre antes de falar alguma coisa. E ele diz que até a forma de reclamar num gesto, de você fazer negação com a sua cara, fazer franzir a sobrancelha e tudo, é uma forma de murmurar. Então, quando a gente entende, a gente entra em consciência de que nós somos muito ingratos, a gente fica pensando mais sobre a vida. O que é que Deus está sentindo por nós enquanto Ele te dá um bocado de coisa, e quando acontece uma pequena coisa, você já começa a murmurar. Eu estava no trabalho e aconteceu uma coisa assim, foi bem simples, mas eu virei para o menino que trabalha comigo e falei: ei, cara, já agradeceu hoje? Porque aconteceu um negócio lá, aconteceu, aí eu falei: já agradeceu hoje? Aí, não, eu agradeço toda a vida que eu acordo. Eu vejo lá ele também orando, ele ora e diz que agradece quando ora. Aí eu falei assim, quando a gente só agradece quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Mas quando acontece uma coisinha de mal no nosso dia a dia, nós o quê? Reclama. Se acontecer 2 coisas, nós reclama. Se acontecer 3 coisas, nós reclama. Mas quando acontecer algo de bom, a gente nem percebe, a gente deixa passar. Então, a ser grato a cada pequena, pela comida, seja grato por tudo. Amém? E o orgulho, ele está atrelado
ao deserto. Quem é orgulhoso está sempre dentro de um deserto. É impossível você ser humilde e não... Claro, o deserto é para todos. Assim como o sol paira sobre todos nós, o deserto também vai chegar para cada um. Mas a diferença é, quem é humilde consegue entrar no deserto e rápido aprender com ele e sair dele. Mas o orgulhoso tende a ficar com o quê? Com os mesmos pensamentos. Às vezes a gente somos autossuficiente, que é, a gente está passando por um deserto, a gente não quer aprender algo novo para sair disso. Vamos supor, uma vida financeira, a sua vida financeira. Às vezes você está passando por algo de dificuldade na sua vida financeira, mas o que você faz o quê? Insiste na mesma coisa. Você insiste em fazer as mesmas coisas. Vive só de uma renda. Se você for conversar com qualquer pessoa que é bem-sucedida, ela não depende só de uma renda, depende de várias. Mas isso é o quê? Você tem que estudar. A Bíblia é muito importante. A Bíblia ensina também sobre riqueza. Mas também é importante você ler algo também sobre a vida financeira. Você pede a Deus sobre, Senhor, me dá mais dinheiro, me dá um emprego bom, mas você não busca, por causa que você pode até ter fé, mas como diz em Tiago diz que a fé sem obra é uma fé morta. Então, o que adianta você ter fé de que Deus vai lhe dar, sei lá, um carro, vai dar uma casa, mas você não tem nem sabedoria para gerenciar aquilo. Então, todo orgulhoso está dentro de um deserto. Então, se entrar num deserto, aprenda com ele. E eu quero dizer para vocês uma pergunta. Quem deixa nós dentro de um deserto? Quem mantém nós dentro de um deserto? Em Tiago 4,6 diz, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, enquanto você for orgulhoso, enquanto você não for humilde, Deus vai te manter nesse deserto. Enquanto você não trabalhar a humildade dentro da sua vida, você vai se manter dentro de um deserto. Um deserto na família, um deserto nas suas emoções. As emoções é muito importante. Você quer controlar diversas coisas, mas você não consegue nem controlar a si mesmo. Não consegue, em um momento de raiva, não consegue se controlar. Uma pessoa corta você no trânsito, você já quer o quê? Brigar. Já franziu a sobrancelha de novo. Então, como você quer sair do deserto se você não quer trabalhar a humildade dentro de você? E a humildade não é só sobre você ser pobre, miserável, não. A humildade está no seu agir, está no seu falar, está no seu modo de pensar, certo? E eu quero trazer agora a solução, né, para a gente vencer o orgulho. A primeira parte é, traga a verdade. E João 8,32 diz, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo, conhecer a verdade. E ela vai nos libertar. Como é que ela vai nos libertar? Vou usar aqui um exemplo. Um banqueiro, quando vai passar por um treinamento, um treinamento sobre contar dinheiro, para saber se vai ter, na hora que está contando, vai ter uma nota falsa. Então, qual é o treinamento que eles passam? Eles passam por um treinamento de sempre contar dinheiro verdadeiro. Eles passam um bom tempo só contando dinheiro verdadeiro, até eles se acostumar com o que é verdade. E quando a pessoa coloca uma cédula que é falsa, na hora que está contando, ele percebe, opa, tem alguma coisa errada aqui, vou encostar aqui e vou continuar contando. Então, ele está acostumado com a verdade. E quando a mentira chega, ele logo percebe. Então, trazendo para nós, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a verdade, e a gente trabalha isso o tempo todo, quando qualquer coisa que faça a gente se desviar da verdade, a gente já fica mais ligado. A gente já fica pensando, será que isso aqui está certo ou não? Então, quando a gente conhece a verdade, a gente deixa de fazer as coisas erradas. Às vezes também de semear o orgulho. E o próximo passo é se humilhar. E para a gente se humilhar, tem que trazer a verdade à tona. E em 2 Crônicas 7,14 diz, aqui foi quando Salomão terminou o templo para Deus, e Deus falou algo para Salomão, disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A primeira coisa que ele fala é o quê? Orar. Se humilhar. Como é que a gente humilha? Agora vamos trazer a verdade para a humilhação. Será que não é humilhante você trazer a verdade quando você, não sei, acho que não aconteceu aqui, mas você traiu a sua esposa e você vai chegar lá e dizer, eu lhe traí. Você trazer a verdade. Será que não é humilhante? Um pai chegar para um filho e dizer, meu filho, eu não te amei que eu poderia ter lhe amado. Eu não dei tudo que eu poderia ter lhe dado. Eu não dei os abraços que eu precisava lhe dar. Você chegar para o seu chefe e dizer, eu não estou sendo um bom profissional. O quão humilhante é trazer a verdade na nossa vida. E para a gente quebrar o orgulho, a única forma é, traga a verdade dentro do seu cotidiano, para que o orgulho seja moído. E que a humildade seja trabalhada nas nossas vidas. Então, Deus fala o quê? Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Vamos repetir comigo, por favor, para a gente ficar mais ciente disso? Se o meu povo... Amém. Olha o que Deus nos promete se a gente seguir só essas 4 coisinhas. Se humilhar, orar, buscar por Deus, intimidade. E se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Ele vai te ouvir dos céus. Ele vai inclinar o ouvido dele para nós. E vai sarar a sua terra, vai sarar a tua família, vai sarar as tuas emoções, vai sarar a tua vida financeira, vai sarar o teu filho, as tuas doenças, por causa que Deus tem poder para tudo. Então, quando a gente realmente se humilha, traz a verdade, e que eu quero deixar isso para vocês, que você traga uma verdade para a sua vida, mesmo que seja humilhante, mas lembre, toda ação tem uma reação. Então, trazer a verdade vai machucar, vai ferir, vai afastar muita gente de você, por conta que a verdade dói, mas ela é necessária na nossa vida. E a gente, para finalizar aqui, eu quero deixar uma pergunta. Quem está aqui disposto a viver as promessas de Deus? Quem que está disposto? Amém. Então, para a gente conseguir viver as promessas de Deus, a gente tem que trabalhar a verdade, trabalhar a humildade na nossa vida. Porque Jesus veio o quê? Para nós ter vida em abundância. Certo? Então, a abundância não é só sobre dinheiro. Muita gente, quando fala sobre prosperidade, dinheiro é só dinheiro. Abundância e prosperidade é só dinheiro. Mas não. Abundância é abundância na sua vida familiar, que hoje é o culto de família. O quão bom é ter uma família estruturada. Tão bom é ter uma vida de temor a Deus. Ter uma vida de humildade, ter uma vida de verdade. Então, que para a gente viver as promessas de Deus, a gente tem que se humilhar, trazer a verdade à tona. E que a gente possa trabalhar isso a cada dia. Que você libere o perdão entre o seu irmão, mesmo que você, não sei, foi um pai que lhe abandonou, foi uma mãe, mas ali era um pedido dela de socorro. Hoje você está grande para aprender, entender que você já tem maturidade para entender que ela deu o melhor que ela podia dar para mim. Infelizmente não foi o que você queria que acontecesse. Mas não é sobre o que acontece com a gente, mas sim como a gente age de acordo com aquilo que aconteceu. Então, que vocês possam pedir a Deus por sabedoria, porque sabedoria é muito importante na nossa vida. Todo dia eu oro para o Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E Ele realmente dá. Quando alguém aparece com um problema para mim, eu não sei como, eu consigo dar uma solução para a pessoa. Hoje eu entendo que é Deus me usando. Eu entendo que quando eu estou falando ali, vem vários ensinamentos na minha cabeça para mostrar para a pessoa. E a pessoa consegue ir lá, trabalhar na vida dela e consegue melhorar de alguma forma. Então, nesses últimos tempos, foi nesse ano. Eu tenho 20 anos de cristão, mas sempre estava aqui na igreja, sempre tinha uma vida reta. Nunca gostei de desobedecer meus pais, nunca tive em festa, não gosto de estar em festa.
Quando tem até festa na minha empresa, eu não consigo ficar lá por causa do som, que é de forró, e nem pelo cheiro do álcool, eu não consigo ficar. Eu fico dor de cabeça, eu já tenho que ir embora. Então, isso também mostra sobre a verdade. Meus pais nunca me manteram em um ambiente onde tinha bebidas, onde tinha palavrões sendo falados. Então, quando algo acontece na minha vida, eu já consigo discernir. Opa, isso aqui não é para eu ficar aqui perto. Pode ser que eu perca amigos, não sei, né, colegas, né? Por conta que amigo mesmo sabe da intimidade da pessoa. Então, que a gente aprenda a ser humilde, assim como Jesus nos ensinou. O quão humilde ele foi na nossa vida, ou na vida dele aqui na terra. Um Deus que se tornou homem, que se tornou servo, que chegou em cima de um jumentinho e morreu numa cruz, para perdoar os pecados de vários pecadores. Então que a gente sempre, tudo que fizer, olhe para Jesus e pensar, o que Jesus faria nessa situação? Ele ficaria com raiva? Ele brigaria? Criaria intrigas? E também uma das coisas que Deus odeia é criar, né, a confusão entre os irmãos. Então, que vocês sempre, quando fazer algo na sua vida, tomar uma decisão, sempre se pergunte o que Deus faria, ou o que Jesus faria. Porque Jesus veio para ser o nosso exemplo em tudo nessa terra. Então, que vocês consigam entender essa palavra que eu trouxe hoje. Eu trabalhei bastante tempo nessa palavra, foi 2 meses. E eu queria ter trago 2 meses atrás, mas eu nunca tive a oportunidade. E eu sempre perguntava, Deus, será que não é para eu vir trazer mesmo? Mas passou esses 2 meses, eu entendi que em 2 meses eu aprendi mais coisa do que eu aprendi em 20 anos. Então, sempre quando você passar por algo, um deserto, você não possa olhar só como algo ruim, mas sim como uma forma de Deus estar te fortalecendo, tanto espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Então, que Deus possa usar cada um de vocês, que vocês possam levar essa palavra para a vida toda. Humildade, libere perdão, pare de falar mentiras, pare de ser autossuficiente, aprenda a pedir ajuda, aprenda a ler um livro. Da Bíblia você aprende muita coisa, mas também tem muito conhecimento fora. Às vezes conhecimento sobre vida financeira, até vida familiar. Pessoas que também têm uma boa família, você pode tirar um exemplo. Sempre sabe filtrar as coisas. Se você olha para uma família, veja as coisas boas e filtre. Deixa as coisas ruins de lado e pega as coisas boas para você. Então, é isso que eu desejo para vocês. Que a sabedoria que vem do alto e que a paz, que excede todo entendimento, reine sobre cada um de vocês. Amém? E era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos orar aqui para finalizar? Amém? Fica de pé, por favor. Amém. Fechamos nossos olhos. Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Obrigado, Pai, por hoje estar aqui no Teu altar, Pai, trazendo a Tua palavra. Que tudo que eu lhe pedi, Pai, o Senhor cumpriu e eu vi o Senhor cumprindo muitas vezes. Que cada um aqui, Pai, possa sentir a vontade de Te buscar cada dia mais. Possa entrar em intimidade com o Senhor, Pai. Que possa trabalhar a verdade, trabalhar a humildade, Pai. Oh, Deus, muito obrigado por tudo que você tem feito nas nossas vidas, Pai. Nos ensina a perdoar cada dia, Pai. Nos ensina, Pai, a ser grato por cada coisa que nos acontece, Pai. Até as coisas maus. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Então, se tudo coopera, Pai, até o que é ruim é bom para nós, Pai. Que o Senhor possa nos usar, possa usar cada um aqui, Pai, como o Senhor está me usando. E foi o que eu lhe pedi a cada dia. Me usa quando eu estiver ali, Pai, falando. Que não seja eu e sim o Senhor. Que eu seja apenas uma ferramenta na sua mão. E o Senhor fez hoje, Pai. Muito obrigado, Pai. E é isso que eu te peço.
Te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se eu me